Fala galera, continuando a aula de ontem aí, programação orientada a objetos, eu falei ontem sobre uma prática envolvendo abstração, herança e encapsulamento. E eu falei que hoje, falaria sobre polimorfismo, tá? O que é polimorfismo, né? Ou polimorfo, várias formas, né? Vamos lá. É o princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse, uma classe ancestral, classe base, podem invocar métodos que têm a mesma identificação, assinatura, né? Mas comportamentos distintos, especializados para cada classe derivada, usando, para tanto, uma referência a um tipo de superclasse, né? A um objeto do tipo de superclasse. Ou seja, eu tenho uma classe base comum, duas classes, né, derivadas. Eu tenho um método aqui nessa classe, né, classe base. Por exemplo, né, eu falei no passado aí de animal, né? Então eu tenho a classe base animal, a classe mamífero e a classe ave. Então eu teria um método aqui, por exemplo, o método reprodução, né? Em mamífero, a reprodução se dá de um jeito. Em ave, se dá de outro jeito. Observe que o método tem o mesmo nome. Quando eu for chamar o objeto baseado na classe animal, né? Eu coloco lá animal A1 é igual a new. Aí quando eu falo o new, aí é que eu chamo a classe derivada. New mamífero, animal A2 igual a new ave. Ou seja, a origem é a mesma. Beleza? Então vamos fazer uma práticazinha daqui a pouco para explicar sobre isso aí. Tá joia? Na prática, né, é a capacidade de enviar uma mensagem para a mesma mensagem para diferentes objetos e fazê-los responder da maneira correta. Né? Então, eu posso usar polimorfismo para fazer o quê? Invocar métodos da classe derivada através da classe base em tempo de execução e permitir que a classe forneça diferentes implementações de métodos que são chamados com o mesmo nome. A gente já viu isso, né? Da parte da assinatura, lá quando eu falo de construtor. Estão lembrados que o construtor ele vai ter o quê? Ele vai ter o mesmo nome da classe, né? Public, o nome da classe, e eu vou chamá-lo o quê? Se eu quero criar mais de um construtor, eu uso a sobrecarga, né? Que é o quê? Fornece diferentes implementações de métodos com o mesmo nome, né? Baseado nisso aí, eu tenho então basicamente dois tipos de poliformismo, né? Polimorfismo, né, no caso. Eu tenho o overload, que é a sobrecarga, né? Não é o caso do construtor. Por que não é o caso do construtor? Porque eu não estou derivando do mesmo objeto base, da mesma classe base. Depois eu explico sobre isso na prática. Mas eu tenho uma forma de fazer isso, né? Com a sobrecarga ou utilizando, que eu vou trabalhar com ele na prática aqui, né? Que é o override, né? É sobrescrita, né? Overreading, sobrescrita, que é onde eu posso utilizar a herança através de métodos virtuais ou métodos abstratos. Eu não vou entrar em métodos abstratos por enquanto, né? Nem classes abstratas. Vou explicar isso em aulas futuras, mas vou utilizar nessa prática aqui, fazendo com o método virtual, né? Beleza? Então, quando eu quero reaproveitar, né, a assinatura do método para reis usando a sobrescrita, eu uso a palavrinha chave virtual lá na minha classe base e uso a palavrinha chave override lá na minha classe derivada, né? Então, que é a diferença entre uma e com a outra? Uma diferença que a sobrecarga de métodos no polimorfismo
ela é, como é que fala? Ela é precoce, né? O compilador ele já sabe de antemão como que vai se comportar o método, porque eu já escrevi ele, né? Sobrecarga, né? Só muda a assinatura diferente quando eu passo o parâmetro diferente, né? Ou, como é chamado também, é conhecido como ligação tardia. Até você invocar o método, o compilador não sabe como ele vai ser chamado, porque é o mesmo número de parâmetros, né? Ou seja, aí a sobrescrita varia de acordo com a classe derivada, porque eu chamei, né, de uma classe base, né, única para os dois objetos. Vamos para a prática para a gente poder melhor isso aí. Então, um exemplo que eu vou dar. Veículo, né? Um veículo, né, define comportamento e atributos, né, como qualquer outro objeto. E eu vou trabalhar com dois métodos. O método mover, o método parar. E baseado nesses dois métodos, nessa classe veículo, eu vou criar, né, baseado, tomando como base a classe veículo, vou criar duas classes, né, herdeiras aí, duas classes derivadas, automóvel e aeronave. Vamos lá para o Visual Studio? Vamos programar? Eu tinha feito um código de antemão aqui, mas vou fazer ele do zero com vocês aqui. Então eu criei um objeto, um novo projeto, né, lá do .NET Core C#. Eu vou criar, né, uma nova classe aqui, vou adicionar uma nova classe. Vou chamá-la de veículo. Beleza? Então tá aqui, né, minha classe veículo. Eu vou só criar aqui, né, um prop tab. Vou criar aqui um atributo chamado tipo, só para a gente trabalhar depois em algo mais bacaninha na frente. Então, tipo, o teclado está com um probleminha, mas vamos lá. Tipo getSet, e vou chamar um construtor. E vou explicar um novo macete também lá na classe derivada sobre esse construtor. Então, uma assinatura para veículo. Eu vou criar uma assinatura do meu construtor, que ele vai ter que passar por obrigação um tipo de veículo, ok? E vou falar que o meu tipo vai ser igual ao meu parâmetro tipo veículo. Ok. Bom, esse aqui é o meu construtor. Ou seja, eu estou obrigando, né, quando é uma assinatura, somente uma assinatura, né, para o método construtor, eu estou obrigando que quando eu instanciar o objeto, eu tenha lá um nome, né, eu tenha que informar o tipo de veículo. Basicamente isso. Vamos lá. Eu vou criar agora dois métodos, que é o mover e o parar. Então, public, palavrinha virtual mover. E eu não vou implementar nada por enquanto agora. Tá joia? Vai ficar realmente aqui. Public virtual void, né? Não retornar nada. Virtual void mover. A mesma coisa para public virtual void parar. Ou seja, eu estou escrevendo, né, os meus métodos aqui. A assinatura está aqui, ela vai vir por sobrescrita, não por sobrecarga, tá? E eu vou, na hora de fazer a classe derivada, eu vou usar a palavrinha-chave override, né? Então vamos lá, vou criar agora a classe automóvel. Então, tá aqui, ó. Automóvel. Bom, observe agora, vai ter um negócio legalzinho para a gente trabalhar aqui. 2 pontos, que é a parte de herança, veículo. Ou seja, eu estou falando que a minha classe automóvel vai derivar de veículo. Mas, opa, deu um probleminha ali, Juliano. O que aconteceu que deu um errozinho ali? Vamos lá. Lembra que eu coloquei
que eu estou obrigando no construtor de classe, aqui em veículo, uma única assinatura daquele método construtor, que é informando o tipo de veículo para ele, eu tenho que fazer com que a minha classe derivada também implemente isso. Então como é que eu faço isso? Public automóvel string tipo veículo, porém eu vou ter que chamar da minha classe base a assinatura, né, que foi criada lá dentro. Aí ó, ele some o erro. Ou seja, eu estou trazendo para minha classe derivada o método também construtor, né, da mesma forma, ok? Então vamos lá, continuando aqui agora, vou implementar agora o que? Vou implementar o polimorfismo public override void mover, opa, vem para cá, mover. Observem o seguinte, eu vou colocar aqui uma mensagem de saída diferente, console.writeLine. Eu estou acelerando, melhor, vou botar só acelerando o automóvel, beleza? Poderia ter que chamar aqui depois, se fosse o caso, né? O tipo do veículo aqui, né? A mesma coisa para quem? Public override, porque eu estou implementando, né, o polimorfismo aqui. Void parar. Eu não quero esse cara aqui, eu quero só o console. writeLine. E vou escrever o que aqui? Freando o automóvel. Não é isso? Então aqui eu estou acelerando o automóvel, que eu estou freando. Bom, vou fazer agora, né, a mesma implementação lá na classe aeronave. Projeto, adicionar novo item, classe aeronave, não é isso aí? Mesma coisa, ó, vou derivar a aeronave de meu veículo, vai aparecer um erro porque eu tenho que chamar lá o construtor da classe veículo, public, eu tenho que implementar, não sou obrigado a implementar ele aqui no caso, né? Aeronave, string, tipo veículo, baseado, né? Com base lá na minha classe ancestral derivada. Tipo veículo. Muito bom, tá feito isso aqui. Agora eu vou implementar, né, os meus métodos override, void, mover. Eu não quero você. Console.writeLine. Bom, como eu estou aqui na aeronave, então eu vou fazer o quê? Eu vou decolando, né? Que é decolando com a aeronave. E português brabo. Aeronave. Muito bom. Aí, public override void parar. Eu vou console.writeLine. Bom, aqui eu estou aterrissando, né? Eu não estou
aterrissando a aeronave. Ok? Então, eu escrevi na classe base o método mover e parar usando a palavra-chave virtual. E não coloquei nenhuma implementação, só assinatura do método mover e parar. Dentro de automóvel e de aeronave, eu escrevi o mesmo método. Porém, observem que as frases são distintas. Né? Tem console.writeline. Mas o comportamento de aeronave não é igual ao de automóvel. Ok? Vou implementar isso lá no nosso código-fonte, no principal. Então eu vou criar. Aí, para se tratar de polimorfismo, as duas classes ancestrais, derivadas, têm que ser acionadas, porém, eu tenho que acioná-las do objeto, né, da classe base. Que é a classe base que foi? Veículo, não é isso? Então, o veículo, vou chamar aqui de V1, é igual a new automóvel. E observe que ele me pede um tipo de veículo, né? Então, vou botar aqui, por exemplo, Fusca. E vou fazer a chamada de V2, que seria o meu veículo 2, também baseado na classe base veículo, porém, ele vai buscar de qual classe? Da classe derivada aeronave. E aqui eu vou passar o Tucano, né? Ou Teco-Teco. Tucano, um aviãozinho, né, de guerra lá, do exército. Beleza. Então olha aqui para vocês verem. V1.mover e V2.mover. Olha que legal. Ele vai mostrar para a gente, deixa eu compilar aqui, F5, lá no Visual D, né? F5, vai mostrar o quê? Duas frases diferentes para a mesma chamada de método. Querem ver? Olha lá. Acelerando o automóvel, decolando com a aeronave. O que quer dizer isso aí? Que eu, utilizando a sobrescrita de métodos, eu utilizei o polimorfismo. Observem que a classe base de V1 e de V2 é a mesma. Eu só modifiquei o quê? A classe derivada. Ok? Dessa forma, o comportamento tem o mesmo método, tem o mesmo nome, a mesma assinatura, porém, ações distintas. Isso é polimorfismo. O que nós fazemos lá com o construtor é simplesmente sobrecarga de método, porque eles não são derivados do mesmo objeto, da mesma classe base. Ok? Beleza, pessoal? Então, eu vou postar mais exercícios para vocês fazerem sobre isso aqui, sobre polimorfismo, antes de juntar os 4 pilares na única prática, ok? Então, fique com Deus. Deus abençoe vocês aí.